O continente asiático foi, durante muito tempo, um importante veículo no crescimento do mercado de exportação. Isso porque os chineses detetiveram durante milênios as técnicas de gerar e aperfeiçoar um produto têxtil desejado por vários países: a seda. Por mais de 3 milênios, apenas os chineses conheciam as formas de fabricar esse tecido, então, logicamente, foi uma forma de gerar economia para o país. A rota marítima que levava a seda da China para a Europa Oriental também levava a bordo outros produtos desejados pelo Ocidente, mas a seda era tão importante e tão requisitada que essa rota ficou conhecida como Rota da Seda. Passaram-se anos desde que essa rota deixou de ser usada. Porém, recentemente, o presidente chinês Xi Jinping lançou ao mundo a sua ideia sobre reviver esse recurso em prol de estrear as ligações comerciais da China com outros países. Porém, são novos tempos. Existem novas demandas de produtos e os planos de Xi Jinping para essa nova rota envolvem meios mais rápidos de transporte. Dessa vez, ao invés de marítimos, serão ferroviários. Esse é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães e neste vídeo você vai entender sobre a mega ferrovia chinesa que atravessa o mundo. Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações para sempre acompanhar os próximos conteúdos daqui do Construction Time. A China é atualmente uma grande potência mundial. Seu desenvolvimento econômico conseguiu reduzir a pobreza do país a níveis drásticos e sua área militar e tecnológica estão entre as mais desenvolvidas do mundo. Com toda essa consistência, o país vem constantemente demonstrando que talvez não queria só ficar entre os melhores, mas ser o melhor. Além das áreas tecnológicas e militares, sua exportação também é expressiva, sendo o país que mais exporta no mundo. Foram 2,41 trilhões de dólares em exportação em 2017 e foi nesse ano que foi iniciado o plano de One Belt, One Road, uma criação do presidente da China Xi Jinping. Esse plano consiste em criar uma nova rota da seda, claramente, seu nome sendo apenas uma homenagem a esse episódio marcante para a Ásia, pois One Belt, One Road é um plano que visa estreitar as relações da China com diversos países, como a África e a Europa, visando seguir trocas de ideias, criação e realização de projetos e exportações e importações de produtos, beneficiando assim a todos. Além disso, um dos principais objetivos é tornar mais fácil a exportação dos produtos que são fabricados em massa no território chinês, principalmente na cidade de Yiwu. Essa cidade chinesa, localizada ao leste, na província de Zhejiang, é um importante centro de fabricação de produtos a baixo custo e a exportação é muito importante para essa cidade, visto que ela não possui atrativos para ser um ponto turístico. Mas foi dessa cidade que partiu o primeiro trem em direção a Londres, dando início à ferrovia do novo projeto chinês. A ferrovia Yiwu Barking Road não recebeu esse nome à toa. Ter o nome Yiwu já deixa claro o seu objetivo: exportação em massa. O trajeto da linha percorre a China, Cazaquistão, Rússia, Bielorrússia, Polônia, Alemanha, Bélgica, França e chega a Londres, no Reino Unido, na parada de Derby Road, no leste de Londres. Yiwu Barking Road é a ferrovia que liga a China a Londres, sendo a parte importante do projeto One Belt, One Road. Até meados de 2010, o projeto era exportados de Yiwu para o mundo por navios ou através de caminhões. Porém, o trajeto demorava muito, cerca de 30 a 45 dias, para ser concluído por navio. Porém, pela Yiwu Barking Road, o trajeto foi encurtado para 18 dias. Anunciado em 2014, o ambicioso trajeto idealizava criar um meio de transporte de cargas mais rápido do que o marítimo e do que as viagens por caminhões. Por isso, o transporte ferroviário foi escolhido. Em janeiro de 2017, a linha ferroviária foi oficialmente aberta e uma viagem inaugural da China até a Inglaterra levou 30 contêineres repletos de todo tipo de mercadorias para venda,
como roupas e muitos tipos de eletrônicos, que é o produto mais desejado por muitos países. O trem rasgou a faixa de trem de carga, o pioneiro a ir a Yiwu até Londres. A partir daí, durante todo o ano, viagens de trens de carga foram feitas utilizando essa rota e no final de dezembro de 2017, mais de 100 trens já haviam cruzado a ferrovia. Departamentos ferroviários da China e até mesmo de outros países ajudaram com a verba da construção, que não custou pouco. 279 bilhões é o valor que foi investido no projeto, segundo o governo chinês. A construção, apesar de ter levado apenas 3 anos, foi trabalhosa. Para sua construção, como em qualquer linha ferroviária do mundo, primeiro foram definidas as bitolas. As bitolas são os espaços que ficam no interior dos trilhos de uma linha férrea. Isso é extremamente importante quando pensamos em uma linha férrea que vai cruzar países, pois podem acontecer diferenças de tamanho de acordo com a bitola, que é comumente usado em cada região. E com o Yiwu Barking Road não foi diferente. Foi escolhida a bitola larga, de 1,43 metros para percorrer distâncias longas. Depois disso foi definida a rota, que constituiu em Cazaquistão, Rússia, Bielorrússia, Polônia, Alemanha, Bélgica, França e finalizando em Londres, no Reino Unido, na parada de DB Aero Hub no leste da cidade. Por serem longas rotas, o nivelamento do chão começou a ser feito nos pontos onde haviam desníveis. Como esta é uma rota que cruza países, o comando não ficou apenas com uma empresa. A Companhia Unida de Transporte e Logística é uma parceria da Aliança Ferroviária Euroasiática com as empresas ferroviárias da Rússia, Cazaquistão e Bielorrússia, e foi essa aliança que comandou grande parte do projeto. As treliças foram o próximo passo nessa construção. Essas estruturas metálicas foram posicionadas ao longo do espaço para distribuir a energia. Bogies foi o próximo passo. Esse pequeno truque serve para construir as curvas metálicas dos trilhos de trem de uma forma menos acentuada. Curvas em trilhos precisam ser assim para não haver diminuição de velocidade do trem. O bogie é feito com travessa, molas, freios e 2 rodeios, cada uma com um eixo e 2 mancais de rolamento e 2 rodas. A próxima etapa foi a implementação de 2 dormentes, peças retangulares colocadas na extensão da linha férrea de maneira transversal. A função desses dormentes é distribuir o peso do trem no terreno. Como precisa ser rígido, mas também ter elasticidade, a madeira foi usada. Nesses pontos, também ocorreu uma distribuição de pedriscos para não ser acumulada água e para evitar a vibração do solo. Então, foram feitas as composições de aço laminado, que são os trilhos. Os espaços entre as faces interiores dos 2 trilhos variam de país para país, mas na China e na Europa são de 1,4 milímetros, o que foi um ponto positivo para a adequação. O peso de cada trilho é entre 57 a 68 quilos e são necessários guindastes nessa etapa. Além de toda a construção, imprevistos não foram esquecidos. Ao longo do percurso, estão estações de reparos e de inspeções técnicas, posicionadas nas fronteiras entre China e Cazaquistão, Rússia e Polônia e Bielorrússia e Polônia. Quando necessário para fazer essas pausas, o tempo para a conclusão é de 4 a 21 horas. Quando finalizadas as construções, foi iniciado o processo de colocar os produtos variados nos vagões. Os materiais foram dispostos em contêineres. Guindastes foram utilizados para levantar e acoplar os contêineres nos vagões do trem. Ao cruzar os países em sua primeira viagem, os contêineres precisaram ser realocados em outros trens 3 vezes para contornar as bitolas diferentes. Atualmente, a China Railway Express é o nome dado aos conjuntos de linhas ferroviários que transportam os contêineres da China para Londres. São 3. As linhas que passam por Alanshankou, no oeste da China, a que passa por Alihantan, no oeste da China, e a que passa por Manjiangli. Yiwu Barking Road agora é conectada, através das linhas ferroviárias, a 49 países e regiões do continente asiático e europeu,
e se tornou a maior linha ferroviária do mundo. Exportar dessa forma está funcionando tão bem para o Barking Road que a Aliança Ferroviária Eurasiática consegue transportar mais de 70% da carga territorial Ásia-Europa. Diariamente são mais de 70 trens em operação. Uma operação assim só se equipara a outra enorme linha ferroviária, a Transiberiana. A Transiberiana começou a ser concluída em maio de 1891 e é estimado que foram gastos 350 milhões de rublos em euro. Com 7.500 quilômetros, é a ferrovia que exigiu muito trabalho braçal. Todos os anos eram construídos de 500 a 600 quilômetros de linha ferroviária e toda essa construção foi manualmente, visto que na época as ferramentas disponíveis para construções eram picaretas, machados, carrinhos de mão e entre outros. Essa ferrovia liga a Rússia, o maior país do mundo, de leste a oeste da cidade de Chelyabinsk a Vladivostok. A ferrovia começou a ser construída em 19 de maio de 1891, envolvendo até 89 mil pessoas no processo. Mesmo com todos os benefícios que o idealizador do projeto e presidente da China Xi Jinping afirma que o projeto One Belt One Road trouxe e vai trazer nos próximos anos, muita oposição ao projeto vem acontecendo desde que a sua construção começou. Um desses oponentes é que toda a motivação do projeto é baseada em falácia. Isso porque os críticos apontaram que o real intuito da China em construir uma ferrovia tão abrangente não é conseguir um bom relacionamento com outros países, e sim dominar a economia mundial, aumentando sua influência no mundo através da dominação territorial. Isso se baseia nas ações que a China vem tomando há alguns anos, tentando dominar mares, excluindo países de rotas marítimas e tornando-as sua, sem quaisquer ações legais, e mantendo sua economia cada vez mais forte com a exportação. Críticos apontam que esse comportamento dos mares está evoluindo para a terra com a construção das linhas férreas. Além da teoria de que tudo se trata de dominar a economia global de forma velada, ambientalistas também apontaram que fazer essas construções estão causando muitos danos ecológicos e que os trens não são nada benéficos ao meio ambiente, pois causam 3 vezes mais poluição do que uma viagem por navios. A World Wide Fund for Nature, a organização não governamental que atua a favor da proteção ambiental e redução do impacto humano na natureza, e o banco HSBC, argumentaram que essa empreitada chinesa depende de um uso excessivo de recursos naturais e de interrupção dos ecossistemas, além de poluir muito o meio ambiente com as fábricas de carvão. A poluição da água também gerou receio nas organizações que alegaram que a infraestrutura mal planejada do projeto está poluindo a água. Também argumentaram que as fábricas chinesas estão gerando mais doenças e mortes da população em países mais pobres. Isso porque as fábricas, apesar de serem da China, são construídas em países mais pobres. Um dos perigos dessa queima elevada de carvão é a emissão de carbono. O carvão representa 40% da emissão de dióxido de carbono no mundo. Além do meio ambiente, as próprias pessoas também são afetadas. Diversas pessoas adoeceram e até mesmo morreram ao longo dos anos por causa das fábricas de carvão. Recentemente, o Greenpeace fez um apelo à China para que pare as construções de fábricas de carvão e invista em energia verde. Recentemente, o presidente chinês anunciou que desistiu de abrir novas fábricas em prol da sustentabilidade. Quanto aos hábitos chineses, aqueles que acompanham as construções de perto, as opiniões são variadas. Empresários locais enxergam nessa nova era uma melhora para o futuro, em que a China irá prosperar cada vez mais com relações sendo estabelecidas e projetos internos sendo feitos para melhorar a vida da população. Já outros comerciantes não veem o projeto com bons olhos e acreditam que tudo vai ficar igual. No bairro de Xi'an, por exemplo, os moradores alertam que os preços das moradias aumentaram 33% em 2 anos, possivelmente uma reverberação da rota ferroviária.
Quaisquer que sejam as opiniões, a favor ou contra, otimistas ou pessimistas com relação ao futuro, resta às pessoas apenas aguardar, e o tempo mostrará quem está certo. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Deixe nos comentários o que você achou sobre esse grande projeto da China. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações para sempre acompanhar os nossos conteúdos. Mas se você ainda vai ficar por aqui, assista também o outro nosso vídeo que está aparecendo na sua tela. Um forte abraço e até o próximo vídeo.